Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Para começarmos já a destrunfar e para pormos o Luís Marinho tranquilo, a notícia é que Marcos Mendes, de última hora, Marcos Mendes vai, alerta CM, vai candidatar-se à presidência da República. O seu último dia de comentário na SIC é domingo, este domingo. Este domingo, exatamente. Alerta CM, como tu dizias, e que aliás faz hoje uma página, hoje, quinta-feira, faz uma página no Correio da Manhã. Marcos Mendes despede-se 12 anos depois de semanais comentários, muitos deles transformados em notícias, não é? Uns bem, outros mal, mas pronto, é de facto um caminho longo e é o sinal, obviamente, que Marcos Mendes é candidato à presidência da República. Havemos de falar disso. Havemos de falar disso com alguma atenção, mas de facto, pronto, é um fim de ciclo para um homem que, enfim, terá as qualidades que entende. Mas marcou a agenda, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista do comentário, eu não sou fã, para ser sincero, mas de facto transformou aquilo. Estamos todos a pensar que eras fã, não é? Querias tanto falar no. Não sou fã do comentário do Luís Marcos Mendes, mas entretanto ele depois substituiu-se aos jornalistas, dava muitas notícias. Era mais uma vez uma. Foi assim que ele começou. Aliás, foi outro porta-voz de Belém, outro Luís Marques. Houve outro Luís Marques, não tem o resto do nome, que o convidou. É verdade. Não sei. É verdade. Conta lá. Que ele seria candidato, estava na cara, não é? Sim, que ele claro, queria ser, não é? Já tinha já não é novidade. Mas como é que tu te lembraste? Foi muito simples. Aliás, houve aqui uma coisa curiosa que foi a semana, há 15 dias, o presidente da Câmara de Pombal, meu amigo Dr. Pedro Pimpão, apresentou um livro e o Dr. Marcos Mendes é que lá foi apresentar o livro, que ele faz o prefácio. E a meio das relações da apresentação disse: muitas coisas me ligam a Pombal. Uma delas é que fui convidado para a SIC por um ilustre pombalense aqui presente, que era eu, que estava lá, efetivamente. E assim foi, ele tinha razão. Portanto, ele estava na TVI, se Marcos Mendes chegava a Belém, tu és um dos responsáveis. Eu posso ser o responsável por isso, um dos responsáveis. Na realidade, ele estava na TVI 24 e uma das coisas que nos chamou a atenção, além da qualidade dos seus comentários, foram as audiências, claro, e o facto de ele dar notícias na TV 24. E eu convidei-o para sair da TV 24 para vir para a SIC Notícias. E não me esqueço de um pequeno detalhe que mostra enfim, a perspicácia dele. Foi que sim, eu sou capaz de aceitar, mas não quero a SIC Notícias, quero a SIC. Que era o canal jornalista. Exato. E à altura tinha também um convite da RTP. A RTP também o tinha convidado para a RTP, não sei exatamente. Eu não quero contar essa história. Se era para a RTP3. Não era para a RTP. Então pronto, fui eu que passei a perna. Passaste a perna e ele passou a perna porque ele aceitou e depois, passado um dia, disse que afinal já não. Ele contou isso depois. Então agora percebemos, Eduardo, agora percebemos. Aqui porque é que o Luís sai ainda desta pedra no sapato. Exatamente. Eu ultrapassei pela direita, neste caso foi pela direita. O Luís passou a perna ao Luís e a coisa está... Entre os três Luíses houve ali uma... Depois há um outro detalhe, já agora, ele depois foi para o sábado, foi para os comentários ao sábado, e começou a correr bem. E quando o Marcelo foi eleito Presidente da República, ele telefonou-me: Luís, e agora se passasse para o domingo? Pois, claro. E foi ele que se lembrou disso e passou para o domingo, efetivamente, até hoje, e fez um bom percurso. Então já que estamos no plano... E é um candidato. E é um problema para a SIC, atenção. Já agora diga-se também. É um problema para a SIC. Agora, continuando no plano dos média, vai ser um problema para a SIC, porque as audiências do Jornal do Domingo, à volta de naqueles 20 minutos que ele tem, são muito significativas e ele aumenta. Quando ele entra, aumenta. Portanto, isso aí é mérito dele, é indiscutível. É a expectativa, por exemplo, desta tarde, estamos a gravar quinta-feira, com o programa da Júlia Pinheiro, que fez um programa com ele em Faf, não é? E era o pré-lançamento, digo eu, que gosto de dizer coisas, era o pré-lançamento da candidatura de Marcos Mendes. Passa hoje à tarde, presumo eu que é hoje à tarde,
que não é amanhã, Mas- é hoje à tarde, hoje quinta. Mas, independentemente de outro tipo de considerações, é preciso reconhecer a coragem que ele tem, não é? Porque deixar um espaço de prestígio que lhe dá aquilo, não é? Para além daquilo que ele da remuneração, que é simpática, acho eu, para se lançar uma aventura, que é uma aventura sempre, não é? Portanto, uma campanha eleitoral, é alguém que está disponível para deixar o conforto de uma vida normal para se lançar num desafio que é um desafio complicado. Portanto, isso aí, mérito dele, e é preciso reconhecer a coragem. Vão ser as presidenciais mais duras dos últimos anos. Sem Isso dúvida não há nenhuma. Sem dúvida dúvida nenhuma. Não, sem nenhuma, dúvida, sem é dúvida discutível, nenhuma, é até porque desenha-se Vitorino, não é? Do lado do Partido Sim, Ah, e e o o Almirante. Almirante, a questão do Almirante aqui é o relevante, Almirante. não é? E, portanto, vai ser uma A coisa... candidatura do Almirante altera estas eleições de forma muito significativa, profunda até. Vai ser uma coisa renhida. Bom, a corrida à inteligência artificial está lançada, aparentemente com vantagem para os chineses. A DeepSeek, o chat GPT chinês, é mais barato, 6 milhões contra 5 mil milhões da OpenAI, consome menos energia e menos recursos e é aparentemente mais eficaz e mais rápida. Se não responde, só não responde, pelo menos, a algumas perguntas sensíveis, não é? Mas isso é um pequeno pormenor, Mas digo eu. olha que alguns dos outros também não respondem. Também não respondem, exato. Um tsunami nas bolsas mundiais que arrasou para já a cotação das ações da Nvidia, que é um fabricante norte-americano da Califórnia, um fabricante de chips norte-americano da Califórnia, que perdeu só numa sessão 600 mil milhões de dólares. Isto é absolutamente novo, inédito. Trump, de resto, já fez o alerta, disse que os americanos têm que acordar para a vida. Europa, como sempre, não disse coisa rigorosamente nenhuma. Portanto, como é que vocês olham? Esta é uma nova guerra que está aqui montada neste novo mundo? É uma nova guerra das estrelas? A guerra das tecnológicas? Sim, possivelmente, bom, sim. um assessor, um colaborador do Donald Trump disse uma coisa engraçada, que isto era o momento Sputnik do século XXI. O momento Sputnik, vocês estão lembrados, em 1957, o primeiro país a lançar uma nave espacial. Portanto, foi a Rússia, para grande surpresa dos americanos, que estavam a pensar que estavam à frente na tecnologia, e de repente os russos mandam um satélite, e foram os primeiros. Não só foram os primeiros a mandar o satélite, como depois foram a mandar um satélite tripulado. Né? Foram também os russos primeiros. É primeiro com uma cadela, a Laika, não é? Portanto, se a memória não me falha, e depois o Gagarin. E só depois é que depois o Kennedy reverteu isto, portanto, com a célebre frase: queremos chegar à Lua, não é? Portanto, e aí inverteu, chegaram. Mas, neste caso, realmente há aqui uma alteração surpreendente, desde logo porque os americanos, nos últimos anos, criaram uma barreira na venda de tecnologia, tanto aos chineses, para evitarem precisamente esta situação que está a ocorrer. E eles conseguem, com tecnologia mais atrasada do que os americanos, aparentemente com chips da Nvidia, da empresa que eu capaz de referir, que já eram de uma geração anterior, à mais moderna que a Nvidia está a usar, conseguiram com esses equipamentos fazer o mesmo que está a fazer a OpenAI e a outras. E mais barato. E mais barato, muito mais barato. E aberto. Ou seja, qualquer entidade pode ter acesso a essa tecnologia, o que provoca um rombo brutal, enfim, para usar uma expressão conhecida, naquilo que era o quadro do investimento da tecnologia nos Estados Unidos, enfim, permite repensar que esta liderança da tecnologia americana não é assim tão sólida como se pensava. Sendo que depois há uma outra parte a outra parte, o reverso da medalha. Isso aqui agora para agradar ao Eduardo Oliveira Silva, nosso amigo sempre atento aos chineses. à Sim, política agora chinesa. não vêm os russos, vêm os chineses. Eu já vos respondo. Mas tem razão, mas é que eu fiz a experiência. Perguntei ao DeepSeek o que me podia dizer sobre o regime chinês. Fiz essa pergunta. Não? E a resposta, eu vou ler exatamente a resposta que ele me deu, em inglês, mas vou ler em português, na tradução livre. Desculpe, isso está para além do meu âmbito atual. Podemos falar de outras coisas? Claro. Olha, sobre isso, eu gostava só vou aqui citar um camarada nosso, grande jornalista, talvez o que melhor conhece a China, que é o António Queiro,
que numa breve, num post que enviou, diz isto. A nova aplicação chinesa de inteligência artificial, DeepSeek, surpreendeu o mundo. E ele pergunta, surpreendeu? Já em 2019, um relatório do World Economic Forum referiu que as universidades chinesas formavam anualmente mais de 4,7 milhões de pessoas nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ora bem, isto é a China. Sim. Portanto, quando as pessoas pensam, que grande surpresa, já eles estão a preparar essa surpresa há anos. E é por isso que a China vai ser, obviamente, dona do mundo, enfim, vai ser a maior potência mundial. É preciso dizer o seguinte, para além mais, os responsáveis das principais empresas tecnológicas chinesas, a ByteDance e esta, a DeepSeek, foram formados nos Estados Unidos. Claro. Eu agora, não falando especificamente disto, do caso, vou-vos dar outro exemplo da China, que é, a China acaba de assinar um acordo com o Peru para criar numa terra chamada Shaanxi, que ninguém sabe exatamente onde é que é ali a norte de Lima, um dos maiores portos do mundo, que vai cobrir a área do Pacífico, ali mesmo nas barbas dos americanos. E, portanto, é um investimento, um mega investimento portuário, ao nível de uma coisa já mais vista naquelas paragens. Mas isso os chineses têm andado a fazer. Sim. Começaram pela Europa, não é? Tem um porto que é deles, por exemplo, E a África, e tem investido muito tem um porto na Grécia, portanto, o Pireu é deles. Compraram. E, portanto, isso faz parte da grande estratégia mundial da China, que naturalmente daqui a uns 10 anos ou 15 as pessoas não acreditavam que fosse possível, mas a verdade é que é possível e é mais barato. E o DeepSeek é apenas mais um exemplo da capacidade chinesa de querer dominar o mundo, não é? Querer dominar e até ao nível comercial começaram com as lojas dos 300, não é? Pois foi. E aí estão sendo que os grandes jornais de referência, por exemplo, abandonaram a rede X, alguns dos grandes jornais de referência mundiais. A Vanguardia, o The Guardian. Exato. E os sobressaltos americanos, com o TikTok, parece que, afinal, não são coisa rigorosamente nenhuma, e também não desencorajaram o governo para ter lá uma conta no TikTok, não é? Pois. Estranhamente, a justificação do governo é que é curiosa, porque o que dizem é que abriram uma conta no TikTok para chegar ao público mais jovem. Pois, exato. Quer dizer, não tem outra maneira de chegar ao público mais jovem, a não ser ter uma conta no TikTok, numa altura em que... Desde que façam umas danças, não é? Podem fazer umas danças. Mas reparem, no caso português, André Ventura, não é? Que tem sido um assíduo do TikTok, aliás. E tem sido... E tem ganho, e tem uma área tutelada pelaquela deputada do Chega, como é que se chama? Sim, toda essa área... Rita Matias é tutelada, é ela que organiza. Candidata à Sintra. Pois é, candidata à Câmara de Sintra. Conferência de imprensa. Mas isso, em síntese, a guerra tecnológica está para continuar, vai ser. Porque, obviamente, os americanos, apesar de tudo, levam vantagem em relação aos chineses. Mas esta capacidade que os chineses têm de responder de forma mais barata e mais aberta do ponto de vista do acesso que se pode ter, e em menos tempo, muito interessante. Tempo, não é? Parece 55 dias foi quanto e o dia do lançamento não é por acaso, logo depois das eleições, podiam não ter feito antes, não é? Sim, certamente. Bom, conferência de imprensa de Bruno Lage, não podemos deixar de falar de uma não notícia que ocupou rádios, televisões, jornais durante dias a fio. Lage, no fundo, foi explicar o que disse aos sócios na garagem do Clube da Luz, do Estádio da Luz, uma conversa que depois apareceu pública, e ele foi explicar com o presidente do clube sentado na primeira fila, mais a estrutura do futebol. Eu não queria acreditar, aquilo era para o homem chegar ali e dizer alguma coisa, demitir-se, dizer que não se demitia, uma coisa qualquer. Agora, aquilo, estar ali a falar, mais, e ele escolhia quem é que ia falar, escolheu primeiro a pessoa, o repórter do CMTV, ou da CMTV, que não é função do treinador, né? Há um diretor de comunicação, um assessor de comunicação. Agora, quem é que valida uma coisa destas? Num clube com a dimensão do Benfica. Quer dizer, tudo isto já é no campo na área do surrealismo, não é?
E porque é de facto alimentado pela comunicação social, uma coisa que não vale nada. Não vale nada. O que é que me interessa, basicamente, aquilo que o treinador, já chateado porque perdeu com o Casa Pia, foi dizer a meia dúzia de sócios. Quer dizer, era uma coisa que se podia ter matado, entre aspas, matado do ponto de vista jornalístico, em meia dúzia de minutos, mais uma notícia, enfim, que nunca seria para abrir telejornais, digo eu. Mas este é o nosso mundo, não é? Portanto, este é o mundo real da atual da forma como a comunicação social está a gerir, passa o pleonasmo, a comunicação. O que é importante? Não é? O que é que realmente interessa ao país? É o futebol, no ponto de vista de alguma comunicação social. E não é o futebol jogado. Quer dizer, que é uma coisa que a mim, pessoalmente, me enerva bastante. O que eu gosto do futebol é o futebol que se joga nas 4 linhas. O resto não me interessa rigorosamente nada. Mas é o que interessa, penso eu, a uma imensidão de pessoas, porque senão os programas que são bastos das televisões passam horas a fazer análise das análises, da jogada do não sei quantos, que passou da esquerda para a direita, e depois aquelas invenções de termos que eu acho absolutamente fantástico. Eu gosto muito do bascular. Sim. Agora, gosto, mas há centenas de termos que eu acho absolutamente fascinantes, e até que chegamos realmente já... O segundo posto e o último terço. O último terço. Enfim, são coisas absolutamente fantásticas. Mas o que eu acho é isto. Já chegámos ao nível da conversa particular, entre aspas, de um treinador. Nem é uma conversa, que é um desabafo de um treinador a dizer meia dúzia de coisas a meia dúzia de sócios. Um desabafo onde ele diz que os jogadores não saltam, que não correm. Ok, e naturalmente foi o que aconteceu naquele jogo. Eu não vi o jogo, mas perderam com o Casa Pia, portanto estavam chateados, estavam preocupados. Naturalmente o treinador podia ter dito isso no balneário. Mas o meu ponto é, a comunicação do Benfica deixa o treinador expor-se daquela maneira com o presidente. Sobre este tema, que é um bocadinho insólito, tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, as imagens, isto é um dado novo, quer dizer, já não é bem novo, mas é uma alteração na forma como hoje em dia se obtém informação e se comunica, que é, as imagens não foram obtidas por um particular. Claro. Atenção, alguém com um telemóvel, supostamente, gravou aquilo, estava a ouvir, decidiu gravar e divulgou aquilo. Isto é uma realidade nova, ou seja, isso já está para além do jornalismo, que isto não é jornalismo. O jornalismo aproveita isto, mas a matéria-prima não foi recolhida por um jornalista, foi por um anónimo, não sei quem foi, que com cidadão repórter, com um smartphone ou com outra base qualquer, recolheu. Isto é uma novidade, não é? E é bom sublinhar isto, porque é uma alteração relativamente àquilo que é, portanto, enfim, a forma como se produz e trata e divulga a informação. Depois, invoco aqui um ilustre benfiquista, que eu admiro e que respeito, que é o Dr. Bagão Félix, que, interrogado por uma rádio, acho eu que foi numa rádio, perguntava-se: como é que este homem continua no Benfica? Este homem, o Lage. E eu faço a mesma pergunta aos meus amigos benfiquistas: como é que é possível ter uma pessoa que diz aquelas coisas que ele disse? E depois ainda por cima mais repete, enfim, à frente, validas, à frente do próprio presidente, dizendo ao presidente que tem confiança nele. Exato. Para mim, está todo, o mundo está de pernas para lá, na nação benfiquista. Luís, posso só... Fala um benfiquista, vai lá. O único aqui presente. O único que resta. Eu acho que o Lage esteve mal, evidentemente, não devia ter dito aquilo naqueles termos, mas desculpem lá, eu acho que é uma loucura 3 telejornais das generalistas abrirem com aquilo. Portanto, o Benfica está mal. O que está mal é aquilo ter sido falado. Não, Luís, quer dizer, eu percebo tudo, mas não consigo. Naquele dia em que vinha o temporal, em que havia uma quantidade de coisas, todas as televisões abriram com aquilo. É que eu acho isso uma coisa. Eu não sei se todas abriram com aquilo. Abriram. Agora, Que eu vi. Notícia, Abriu a SIC, abriu a SIC, abriu a RTP e abriu a TVI. Portanto, eu acho que há qualquer coisa que realmente... Eu acho que há qualquer coisa mal é no Benfica. Mas quanto às imagens, eu até eu dou toda a razão e relativamente ao som. E quero-te só lembrar uma coisa. Aqui há tempos aconteceu, isto vai levar-me um segundo, houve um daqueles spotters que estão a filmar aviões na Madeira. Ele filma um avião a aterrar
o avião bate com o trem de uma forma forte, ele mete nas redes sociais naquele momento a dizer, olha esta pancada, o avião entra, sai, descarrega os passageiros, mete outros passageiros e quando o avião está para levantar é a manutenção da TAP em Lisboa que viu aquilo e deu ordens para o avião não descolar e para encostar e o avião ficou lá 2 dias. Portanto, para dar a ideia do que pode acontecer com as redes sociais. Justamente. Aí na versão útil. Útil, na versão Exatamente, útil, claro. Sim. Bom, a entrevista ao Expresso, esta sexta-feira, 24, sexta-feira da semana passada, o Pedro Nuno Santos disse aparentemente o óbvio, não é? Quem vem viver connosco deve integrar os nossos valores. No fundo foi isto que ele disse. Caiu o Carmo e a Trindade, não é? Até hoje os senadores do Partido Socialista ainda não se calaram, as televisões, as rádios, os jornais não se cansam de ouvir descontentes com o que disse o líder socialista. Nunca uma declaração de uma evidência provocou tanto incómodo. Este incómodo foi construído, mais uma vez, pelos média, ou é um incómodo real do Partido Socialista com estas declarações de Pedro Nuno Santos? Eu acho que há aqui duas questões. A esquerda, talvez mais a extrema-esquerda e aquela parte da extrema-esquerda que já infectou o Partido Socialista, acha que não há valores portugueses. Acha que não há. Portugal não tem valores. Portanto, os países, as nações não têm valores. E, portanto, que os imigrantes não têm... que isso é uma falácia. Não interessa nada. Não há valores nacionais. Portanto, os imigrantes o que têm é que respeitar a lei. Ponto final. É o que dizem alguns dirigentes do Partido Socialista. E é o que diz a esquerda, a extrema-esquerda, não é? Se vocês ouvirem uma série e lerem, sobretudo, artigos de opinião. Eu li um com muita atenção do Rui Pena Pires, que eu conheci muito bem em Angola, um homem da extrema-esquerda na altura, aliás, como eu era, e muitos de nós éramos, em 1974, 75. O Rui Pena Pires acha que Portugal não tem valores. Não há valores nacionais. Ele até pergunta, mas quais são os valores de Portugal? São bater na mulher? Beber copos? Ou é ser amigo disto, daquilo e tal? Portanto, faz ali uma série de exemplos para dizer que não há valores nacionais. Não foi o único. Não foi o único, mas eu, por acaso, li com atenção, aliás, por razões óbvias, porque leio com atenção aquilo que ele escreve. Ele é, aliás, um sociólogo com grande... com muita coisa escrita e com grande conhecimento. E, portanto, a questão de fundo é esta. Não é? A questão de fundo é esta. E, portanto, para aquela parte esquerda do Partido Socialista, ter o líder do Partido Socialista a dizer é preciso que os imigrantes se adequem aos valores nacionais, é um crime. Um crime de lesa majestade. Não é? Portanto, estamos assim. Há ou não há valores nacionais? As pessoas que vêm viver para Portugal devem adaptar-se à forma como as pessoas vivem. Há desde logo que é a língua. Por exemplo. A língua não é um valor nacional. É comum para todos. Há países em que não é possível terem contratos de trabalho sem terem a língua. Sem saber. França, por exemplo, eles têm que aprender a língua. Inglaterra, nos Estados Unidos, têm que aprender a língua. Não é? Em Portugal... A gente basta entrar no Uber para perceber que aqueles indivíduos não falam uma única palavra de português, não é? Ou umas lojas, há uma loja ao pé da minha casa, em que vende coisas, acessórios, que não falam uma palavra de português. Eu sei disso porque fui lá comprar, aqui há tempos, tiveram que chamar alguém que vagamente falava português. Isto não é um valor comum. Bom, mas o que eu acho é que isto foi o segundo momento Sputnik da semana. Porque, na realidade, o que o Pedro Nuno Santos fez foi mandar um satélite de realismo para o espaço ideológico da esquerda. Basicamente foi isso que ele fez. E fez bem. Ele finalmente percebeu o e fez bem. É evidente. Podem dizer o que quiserem. Fez muito bem. Basta ver o que é que se está a passar na Alemanha. Ontem foi aprovada uma lei do partido, a proposta pela CDU, que vai ganhar as eleições, tudo indica, que foi votada pela extrema-direita, para limitar, que implica o controle das fronteiras. Ou seja, a Alemanha, se a direita ganhar, como tudo indica que vai ganhar, pode sair do espaço Schengen.
Por exemplo, é isso que estamos a falar. Não estão a ouvir o que é que está a passar na Europa. Estão loucos. Não, o Pedro Nuno Santos, eu acho que, além do mais, foi à procura, é uma entrevista que não é ingênua, que é dada num momento absolutamente estratégico. Ele tem eleições autárquicas, eleições presidenciais, a perspectiva de eleições legislativas, que é quase certinho que vai haver em 2026. Portanto, ele não pode andar numa deriva de esquerdista, tem que ir buscar o eleitorado moderado e centrista. Ele não ganha uma série de câmaras aqui à volta de Lisboa, ponto final. Ele sabe disso. Sobretudo... Aliás, o indivíduo de Loures veio-lhe já dizer isso, não é o candidato a Loures. Exato. Veio já dizer Eu isso. que me surpreendeu foi a Ana Catarina Mendes, parecia... Mas ela está em Bruxelas, não é? Porque se ela tivesse cá, se calhar não dizia aquilo, não é? Está em Bruxelas, mas não vai a Molenbeek. Isso dizer isso de Bruxelas é muito simpático, não é? Não deve ir a vários bairros ali à volta. Olha, naqueles onde a polícia não entra. Muda de opinião. Exato. Mas, de facto, esta posição do Pedro Nuno Santos agitou muito as águas socialistas, mas, Desculpa, de facto... é preciso destacar, tanto que o Vitorino deu uma boa entrevista sobre esta matéria. Sim, exato. Ao público. António Vitorino. Que será... Que será eventualmente candidato à presidência da República, com o apoio do Partido Socialista. Mas isto remete-nos É agora um bom para... candidato, não é? E é um bom candidato. Esta sondagem não que concordo, Não, o SIC Expresso... eu dentro desse leque, já que me perguntou, já que me instigam, eu prefiro o seguro. É. E o vinho do seguro. Por causa do vinho, do seguro. Não, porque pelas atitudes que ele tomou, nunca foi socrático nem costista. Mas o Vitorino manteve sempre alguma distância, enfim. Mas, de facto Não, Pedro Nuno não, Santos... não tanta como o movimento, peço desculpa, não tanta como o seguro, é verdade, mas o Vitorino pensa pela cabeça dele, e é um homem com um pensamento e com uma, enfim, com uma estrutura ligeiramente diferente, mas é possível. E eu até acho que devem ir os dois. Isso o mendismo. O Marcos Mendes batia palmas. O mendismo agradece. Exatamente. Bom, mas esta posição do Pedro Nuno Santos pode ter também a ver muito com aquilo que as sondagens têm refletido, que é uma perda, embora ligeira, do Partido Socialista em relação à AD, não muito significativa. É basicamente empatados, não é? Basicamente, tecnicamente empatados, mas de toda a maneira a tendência tem sido um bocado essa, não é? No da manhã, um bocadinho pior no Expresso, das duas que vão ser divulgadas, que estão a ser divulgadas agora, hoje, quinta-feira. Mas, enfim, não há umas alterações muito significativas. Aliás, eu diria que das duas sondagens que estamos agora a conhecer, o dado mais relevante não é uma boa notícia, é que na do Correio da Manhã o único partido que sobe é o Chega. Exatamente. E na do Expresso o Chega desce, mas desce apenas 0,1%, ou seja, não é irrelevante. É claro que, portanto, do Expresso, tanto o Partido Socialista como o PS, como a AD, sobem. Mas Ventura está mal avaliado. O Ventura Ventura está mal avaliado na avaliação. Ele está sempre mal avaliado. Isso não é relevante. O que é relevante é se o Chega. E realmente o Chega está-se a aguentar muito melhor do que todos os outros partidos, para além dos dois principais, que estão todos em queda. O Chega está-se a aguentar muito bem. Isso, enfim, é um problema até para o tema que estamos há um bocadinho a tratar, a questão da imigração. Desta sondagem, aquilo que mais me impressiona é o efeito destrutivo que está a ter dentro do próprio partido a IEL, aquelas guerras intestinas, porque a IEL, que poderia andar ali para os 7%, ser uma coisa, está completamente em queda, está completamente descredibilizada. Não tem um discurso. Vamos lá ver, a IEL hoje em dia não tem um discurso sobre nada. Né? Sobre a questão da imigração, não sabemos o que é que eles pensam, não é? Sobre a governação em geral, não aparecem lá nenhum, não tem propostas novas. A IEL praticamente desapareceu. Isso quando até podia ter um segmento sociológico de gente nova interessante, mas não consegue. Mas não tem posições claras sobre estes temas da atualidade. Não sei, hoje não querem fugir à atualidade, ou não sei. Mas a verdade é que, por exemplo, sobre a imigração não se conhece uma posição deles, não é? Bom, a revista Sábado, meus amigos, revela que a pendrive encontrada no cofre do gabinete de Vítor Scária tinha informação sobre identificação de espiões e agentes da Polícia Judiciária. Portanto, isto é uma coisa
que é do ano passado, de novembro do ano passado, salvo eu. Quando se fizeram as buscas. Quando se fizeram as buscas, mas só agora. Porque é que aparece agora? Só agora. Só agora Não aparece. sabiam na altura. Exato. Essa é a pergunta. Exato. Quando lá A foram, pergunta é- viram, e não viram lá que estava. Só depois é que descobriram que lá estava a Porque é pena. que aparece agora? Pergunto eu aos meus A queridos questão não é amigos. porque é que só aparece agora. Porque é que não apareceu na altura. Não é? Pois há aqui duas interpretações. Não é, Luís? Eu percebo a tua pergunta. Não, Mas eu agora também podemos fazer a percebo pergunta a ao tua. contrário. Eu também Se na percebo a altura tua. descobriram o dinheiro Pois, e porque e não descobriram a PEN, e só agora é que se sabe que havia lá uma PEN, Pois, há aqui... porque as informações da PEN são muito comprometedoras. Pois são. E podiam ter alterado muita coisa. Muita coisa. Então isso agora é que se divulga que há uma PEN. Só agora é que abriram um inquérito ao que estava na PEN. Bom, isto não é uma história muito mal contada. E não se sabe, quer dizer, há aquelas ideias um bocado estapafúrdias de não se saber qual é o chefe de gabinete que tinha lá. Agora ninguém viu. Porque- E ninguém viu a PEN. Ninguém viu a PEN. Coisa. Epá, e Então, mas o realmente... gabinete não era do chefe? Era do chefe de Scária. gabinete. Era do Scária. Era do Não, mas Vitor Scária, o o Scária, houve uma fonte que disse que o Scária tinha recebido, aquilo estava no cofre deixado já pelo anterior chefe de gabinete, que entretanto foi para embaixador. Portanto, agora, é bom esclarecer Era uma estas pena do coisas. Salazar, não? Isso é ficção científica. Esta é das melhores. É das melhores. Sim, que eu sim, vi. sim, sim. Ah, não é? Salazar já tinha Já uma tinha pena. uma Havia lá uma Só pena. estava guardado Isto é melhor no que os cofre. chineses. Sempre à frente dos chineses. Muito bom, muito bom. Realmente é um bocado surrealista e qualquer coisa tem que se averiguar sobre isto. E Não, mas isto mostra que, a isto natureza mostra, dos que a documentos. Operação Influencer tem mais que se lhe diga, não é? Pois. Isto realmente, andarmos aqui se calhar todos um bocadinho a ser enganados. E vamos ter que esperar, não é? Vamos ter que E esperar. o para António estar Costa disse sentados. tranquilamente, Como não sempre, sabia que lá estava vamos ter nada. que esperar não- sentados. Não, era ninguém sabia, também não sabia do dinheiro, para o Scária também. Pá, mas os casos portugueses multiplicam-se, não é? Despedimento no Bloco, o deputado da Mala, que é uma coisa extraordinária, agora este imobiliário, Hernani Dias, secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, que faz uma lei, participa na construção, na elaboração de uma lei e monta duas empresas. Não há o mínimo, o módico de bom senso na quem tem cargos públicos, não é? Não, e sobretudo outra questão é que foi bem Tu, Eduardo, levantado- tinhas dito aqui que sim. Quando ia a acontecer este RTP problema, fez sim. um trabalho sobre, e nós falámos aqui sobre esse trabalho da RTP na prova dos factos, quando ele era presidente da Câmara de Bragança, e a própria RTP, eu lembro nós temos falado, ficámos um bocado surpreendidos por ter dado aquela caixa e depois a coisa foi-se diluindo e tal, outros jornais pegaram e as coisas vieram ao de cima. Este caso é um bom caso de jornalismo, em todo o caso. Não é? Sem dúvida. Não, que há uma erosão de moral e ética, não é? Do exercício da política, porque são estes casos. É o caso do Gandra de Almeida, portanto, é o caso este caso. Bem, para além de que no governo de maioria absoluta do Partido Socialista era casos todas as semanas, agora, apesar de tudo, já não é assim. Enfim, agora também está outra vez a ser quase todas as semanas. Isto revela que há aqui uma degradação da qualidade da política em Portugal, não é? E dos valores morais e éticos do exercício da política. Que é muito preocupante. E há estas situações que já falámos. Isto é o que, digamos, o adubo do Chega. Não é? Porque o Chega, de repente, leva com 20% e isto está comprovado, portanto, 20% dos deputados do Chega têm antecedentes criminais, mais graves, menos graves, enfim, uns já foram ilibados, mas tiveram processos, etc, etc. E agora temos o Homem da Mala, não é? O que é certo é que houve uma reação imediata. Não joga com o baralho todo. Não, claro, claro que não. Mas- Isso nem tem a ver com nada. Portanto, é um caso Sim, mas completamente também, mas, ó, insólito. Luís, também, é verdade que ele não joga com o baralho todo. Mas como é que um indivíduo que não joga com o baralho todo pode Está chegar a ali. deputado? Não, claro, Pode mas chegar a esse- deputado. mas esse Como é é, o que problema. não há, tanto uma triagem, uma forma de seleção, um método qualquer de seleção que evite que um louco chegue a deputado, não é? Um ladrão, um pilha-galinhas, não é? Eu não sei se foi este o caso, mas eu lembro. Não, mas eu estou a indicar que a é, primeira não. maioria absoluta de Aliás, foi o Cavaco próprio Silva. Ventura que disse. Não sou o eu que estou a Eduardo dizer. conhece bem esse processo. Na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva,
as listas eram feitas, pronto, havia uma perspectiva de eleição, não é? Cada partido sabia que tinha, e depois, para o fim da lista, metiam quase quem passava na rua, não é? Normalmente até funcionários do partido, gente que eles conheciam, enfim, metiam lá. Bem, a maioria absoluta de Cavaco Silva abriu as portas e foram eleitas pessoas, Que jamais eu lembro na altura, não imaginariam quero estar ser, agora a claro. mencionar, pessoas completamente, não era bem o homem da mala, mas era parecido. Que andavam ali pela Assembleia, coitados, nem sabiam bem o que é que lá andavam a fazer porque caiu-lhes do céu. Não sei se foi este o caso, atenção, não sei em que lugar o senhor estava na lista dos Açores, não sei se era daqueles que pensavam que não fosse elegível. Ou não? Não sei, confesso que não sei. É possível. Então, se era cabeça de lista, então a responsabilidade é toda do partido, portanto, que deviam saber quem era o senhor. Agora, se é daqueles casos em que nós pensávamos que íamos eleger 3, afinal elegemos 7 ou 8. Isso já aconteceu, não é? Não aconteceu. aconteceu com eles. Eu penso que agora há mais cuidado. E Estou a falar dos anos 80 e tal, portanto, a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva é de 87. Não há mais cuidado, então este indivíduo foi eleito, não há cuidado. Não, está bem, é verdade, mas às tantas pensar. Nós temos que perceber uma coisa: o homem é professor. Sim, tem 2 cursos. Mas isto não quer dizer nada. Quer dizer, as universidades são cheias de malucos, não é? Está bem, mas quer dizer, o homem não é propriamente, o currículo dele não era andar a gamar malas. O homem era professor universitário, não é? Não sei se era professor universitário, se era professor do ensino secundário. Não, ele é licenciado e é professor. E especializado em botânica e tal. Pois às tantas que pensaram, olha, há aqui um indivíduo que tem este currículo e pronto, então é este. É evidente que nós sabemos também que o Chega não tem uma grande facilidade de captação de eu lembro-me de um deputados, caso, o Luís estava a falar do caso da maioria do presidente, do primeiro-ministro Cavaco Silva. Houve um cavalheiro que estava para tomar posse, já estava na fila e eu lembro... Foi retirado porque não tinha esquecido de dizer que era militante do Partido Socialista. É verdade. Esse caso é fantástico. O doutor Nogueira andava à procura, já não me lembro do nome dele. Fulano e tal. Não, tiveram que ir lá rasurar o caderno. Já estava na lista para ser empossado. Mas isto do homem da mala é extraordinário. É extraordinário porque a Renascença tem um jogo de antena histórico que é o jogo da mala. Mas o Chega vai ficar para a história como ter o deputado da mala, que é uma coisa extraordinária. E não consta que a senhora tivesse ganho alguma vez o jogo da mala? Presumo eu que não. Isto tem algum efeito nas próximas sondagens do Chega, não é? Não sei. Não sei. Porque estas que nós estamos aqui a falar ainda não apanharam com este... ainda não levaram com a mala. Não levaram ainda com a mala, mas a próxima já vai levar. Por acaso vai ser interessante perceber se isto tem... Talvez não, mas enfim. Eu sinceramente acho que influência nisto, zero. Para aquele eleitorado acho que vale zero. Bom, nós estamos a caminhar rapidamente aqui para os nossos enigmas, mas deixem-me só voltar a falar aqui na questão do Bloco e do despedimento do Bloco, porque a Mariana Mortágua veio assumir que o Bloco errou. Ficámos, portanto, a saber que o Bloco também erra, não é? Que é uma coisa que nós não sabíamos. Não sabia, eu também pensei que nunca errava. E tive a ver o slogan, um dos slogans do Bloco é... Exatamente. Nunca tinha dúvida. Um dos slogans do Bloco é fazer o que nunca foi feito. Mas ao que parece, interpretaram à letra, não é? O slogan e atiraram-se para fora de pé completamente com esta história. E há, ainda por cima, a Procuradoria-Geral da República que vai investigar. Pois não é? vai. O que acho também extraordinário. E muito bem. Claro, com certeza. Porque pode haver ali matéria criminal e fuga aos impostos, há para ali uma série de questões que podem ser... levantar ali problemas ao Bloco que, esse sim, a comprovar-se algum problema e a comprovar-se que há ali matéria, isso sim pode influenciar a votação no Bloco. Aumenta a erosão, isso já é evidente. Não tem dúvidas nenhuma. O eleitorado do Bloco não é o eleitorado do Chega, não é? E o Bloco funciona numa espécie de família. Sim. Esta noite a SIC apresenta um trabalho sobre a Global Média, em que explica quem comprou. Esta noite de quinta-feira. Esta noite de quinta-feira, estamos a gravar quinta-feira. E é muito curioso e, portanto, ficamos Tentar todos... explicar o que é
que era Pedro aquele Coelho. fundo, não é? Tentar explicar qual era O que é que era aquele fundo? É um... Se o Pedro Coelho tem feito feito uns bons- Sim, grandes é um trabalhos. Fez um grande bom- trabalho sobre o BES. Exato, um bom tiro. E um grande trabalho sobre o Chega também. E foi o organizador do Congresso de Jornalistas, Foi, também é cujas verdade. conclusões foram agora publicadas. Se calhar ainda não leram. Eu também Na não. próxima- Eu também não. li. Mas Na no próxima próximo Mas conversa- pronto, fica a notícia. Fica a Vamos Não, dedicar um programa a isso. Na próxima conversa, Fica aí, Eduardo Eduardo Oliveira e Silva lê e faz fará um resumo. aqui um resumo das Já me estão a dar conclusões. trabalhos para casa. Pois é, isto não é só dizer. Deixa-me trabalhar, vou Já a esperar seguir. vou esperar pelo teu resumo. Muito bem, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Vou começar eu, porque vou pegar na história do Bloco de Esquerda para mostrar aqui a minha solidariedade com o Sr. Vítor Machado, cuja história é contada hoje, quinta-feira, na revista Sábado. O Sr. Vítor Machado é uma vítima do capitalismo selvagem, mais uma vítima do capitalismo selvagem e da globalização sem regras. O senhor acaba de ser despedido pelo Bloco de Esquerda. Depois de 18 anos a trabalhar em regime de avança, ou seja, em situação precária, a trabalhar no Bloco, mas pago pela Assembleia Municipal de Lisboa, onde nunca pôs os pés. A sucessão de atropelos à lei de que o senhor Vítor Machado foi vítima, levaram-no a dizer ele próprio que foi vítima da humilhação profissional. Numa demonstração que o patronato do Bloco de Esquerda aprendeu rapidamente as más práticas do tão odioso capitalismo. E disse: Extraordinário. Extraordinário, uma história extraordinária é essa. Bem, eu vou passar para outra margem, passo aqui para o lado do Chega, mas só para dizer isto. Eu continuo a não perceber qual é o fascínio que André Ventura, que os meios de comunicação social têm por André Ventura, continuam a ter por André Ventura. Porque a propósito de tudo e de nada, o André Ventura aparece a dar, não é uma pequena intervenção, fazer uma pequena intervenção, uma pequena declaração. É grandes entrevistas. Ele é, de longe, o político português mais entrevistado, mais grande entrevistado. Eu acho isto absolutamente notável, mais uma grande entrevista que ele deu a propósito da mala, a propósito de tudo e mais alguma coisa. Portanto, o homem... duas, não foi? De uma SIC, de uma... Sim, o homem, quem tem tido, apesar de tudo, mais alguma contenção tem sido a RTP em relação a isto. Mas, de facto, quer a SIC, quer a TVI, andam a puxar, andam a disputar André Ventura. Eu gostava de ver, aliás, ainda hei de pedir isso, qual é, se isso tem alguma razão de audiências, se as entrevistas de André Ventura ainda dão grandes audiências. Temos que ver isso porque pode ser interessante, mas de facto é uma coisa que eu sinceramente não entendo. A única coisa que me lembra disto é uma canção penso que era da Helena D'Água, que era demagogia feita à maneira é como o queijo numa ratoeira. E continua a ser assim, não é? Exato. Bom, o INEM tem ambulâncias, ficámos todos a saber, velhas ou avariadas, não há outra solução, ou velhas ou avariadas. Quem paga o serviço de emergência somos nós, contribuintes, quando celebramos um seguro, por exemplo, qualquer que seja. Portanto, o dinheiro do INEM sai diretamente dos bolsos dos contribuintes. O governo, os sucessivos governos, o que é que fazem? Vão lá buscar o dinheiro que entregamos ao INEM e desviam-no para outras necessidades. No governo anterior foram 200 milhões de euros. Não será a altura de se criarem mecanismos que proíbam este desvio? Sim. Sem dúvida. Sim. Mas podemos esperar sentados, não é? São práticas Talvez. orçamentais. Até porque a nossa idade também já não permite há muito tempo de pé, não é? Eu vou aqui, não são bem enigmas, são alertas, dois alertas. O estudo do Banco de Portugal sobre a sustentabilidade da segurança social vem colocar novas questões por causa da extinção da Caixa Geral de Apresentações e da convergência da segurança social. E depois outro... É um do Tribunal de Contas também. Exatamente, pois é isso. Pois é, Tribunal de Contas que eu queria dizer, não era Banco de Portugal. E depois uma outra informação que foi publicada no Público e que o regulador alerta para o seguinte: há pessoas que contratam planos de saúde
que são totalmente diferentes de seguros de saúde. E está-se a estabelecer uma confusão e o regulador recomenda que as companhias de seguro não possam fazer planos de saúde que, no fundo, funcionam meramente como descontos, não é? Há aqui uma espécie de embuste e, portanto, eu acho que é um bom alerta que foram dados. Alerta. Muito bem, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, e sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.